Olá a todos! São exatamente 21 horas no Japão, 9 horas da manhã no Brasil, do dia 18 de setembro de 2020. Estamos iniciando mais uma live nessa super sexta-feira e sejam todos muito bem-vindos. Desejando, naturalmente, desde já, que todos estejam naquela perfeita harmonia, trabalhando e na plenitude da saúde. Afinal de contas, não podemos querer mais em tempos ainda de pandemia, né? Eu, Etsu Ishikawa, sempre na boa companhia do presidente do Conselho de Cidadãos, Heber Toyohashi, e da nossa querida secretária executiva, Adriana Sugino, teremos a honra de receber um convidado hoje para lá de especial. Trata-se do nosso presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. Por isso, eu gostaria de convidar a todos aqueles que estão nos assistindo essa transmissão, para interagirem com perguntas ao nosso craque de ouro. Portanto, vamos iniciar, mas antes de mais nada, gostaria de passar, antes de iniciarmos essa resenha com o presidente Misael, ao presidente do Conselho de Cidadãos do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, Heber Toyohashi, e na sequência a secretária executiva Adriana Sugino, para os cumprimentos iniciais. É com você, Heber e Adriana. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Bom dia, Misael. É um prazer receber uma pessoa tão ilustre como o senhor aqui em nossa live e com certeza nós temos assim ouvidos em toda a nossa comunidade brasileira aqui no Japão sobre as experiências, sobre tudo o que for possível de poder nos passar esse conhecimento do que é um atleta paralímpico, o que é uma Olimpíada Paralímpica, sendo que Hamamatsu ano que vem estaremos preparados para receber todos os atletas paralímpicos de braços abertos aqui para a preparação, com muita medalha de ouro, com certeza, esperando e torcendo aos atletas brasileiros. Muito obrigado. Adriana? Boa noite a todos, bom dia, pessoal do Brasil, né? Bom dia, senhor Misael. É um prazer imenso tê-lo conosco essa noite, ainda mais agora, né? As vésperas, praticamente as vésperas da Paralimpíada, onde Hamamatsu vai estar com vocês, torcendo, né, por todos os atletas brasileiros paralímpicos que vão estar aqui. É um prazer imenso, é uma honra poder conversar com o senhor hoje. Obrigada. Obrigado, presidente. Obrigado, secretária. Bom, ele, eleito o melhor jogador do mundo de futebol de 5 e conquistou os 2 primeiros ouros do nosso Brasil no esporte, em Atenas 2004, Pequim 2008, graduado em Direito, nosso colega, é advogado e mestre em Administração Pública pela GV. Foi vice-presidente do Comitê Paralímpico e hoje presidente desde 2017, presidente da entidade. Misael Conrado, seja muito bem-vindo à nossa resenha de hoje, nessa super sexta-feira, meu amigo. Etsu, presidente Heber Toyohashi, Adriana Sugino, meu grande amigo, âncora essa noite, né, o nosso Zebete aí do Facebook. Grande amigo, comunidade do Brasil aí no Japão que nos ouve, boa noite a todos vocês, bom dia aos que estão no Brasil, e é sempre uma grande alegria falar com vocês. O Etsu já tem nos acompanhado aí ao longo dessa trajetória, a primeira conversa nossa foi lá em 2016, quando a gente deu essa conversa para que Hamamatsu pudesse ser a casa do Brasil na última fase de treinamento, na fase de aclimatação, rumo aos Jogos aí de Tóquio, e ele tem acompanhado essa nossa trajetória desde então, e essa nossa relação com o Hamamatsu, uma relação extremamente importante, né? A cidade de Hamamatsu é uma grande parceira, não dá nem para dizer que é simplesmente a cidade anfitriã, mas é a grande parceira nessa operação brasileira aí no Japão, e certamente vai ter um papel fundamental, o Etsu sabe disso. Aliás, Hamamatsu, desde o primeiro momento, já envidando todos os esforços para oferecer realmente as melhores condições aí para a nossa delegação, para os nossos profissionais, para os nossos atletas, para que realmente o Brasil se sinta abraçado, se sinta acolhido nessa fase tão importante, né? Porque a fase que antecede aos Jogos
é uma fase em que os atletas já estão na expectativa de começarem as competições, de iniciarem ali toda aquela trajetória, né, a parte final da trajetória que iniciou há 4 anos atrás. Então, realmente é uma fase importante e uma fase em que o carinho, o compromisso daquelas pessoas que estão recebendo é fundamental. E o Hamamatsu tem realmente demonstrado todo esse carinho com a gente e a gente construiu uma relação que é uma relação muito maior do que a relação de parceiros, é a relação realmente de amigos e a gente se sente muito feliz e a nossa expectativa é muito positiva para estar com vocês aí nesses momentos que antecederão os Jogos, meu Tsu. Então, uma boa noite a toda a comunidade brasileira no Japão, que vocês possam vibrar muito aí com os nossos atletas no ano que vem e um bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui direto do Brasil. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Misa. Realmente, e ontem nós coroamos novamente, quer dizer, fizemos um novo link, né, para até 2021. Ontem, dia 17, numa cerimônia aqui na prefeitura de Hamamatsu, você foi representado, então, pelos nossos vice-presidentes, né, do CPB, e também, concomitante, fizemos assinatura também com o COB. Portanto, já está garantido realmente Hamamatsu como a segunda casa ou a principal casa aqui no Japão do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, Mizel? A principal, Edson, a nossa primeira casa na aclimatação, não tenho dúvida disso. Aliás, um evento, cerimônia bonita ontem, né? Uma cerimônia simples, obviamente, mas bonita. Nosso vice-presidente aí, destilando aí o seu magnífico japonês e tal, foi uma surpresa fluente na língua japonesa, mas realmente bacana. E nosso prefeito Yasutomo Suzuki, né, sempre empolgado aí com toda essa operação, com esse evento, um parceiro desde o início dessa operação toda. Realmente foi um evento muito legal. Eu não pude estar presente, mas assisti depois. Viu? Eu vou até fazer um desafio agora para você, né? Você que tem uma memória fantástica. Você se lembra como se apresenta? Você se apresenta em japonês? Apresenta aqui. Eu não tenho a mesma eloquência do professor Valdo Brandão, mas como você é um bom professor, a gente acaba lembrando, né? Então vamos imaginar que você está numa plateia, com uma plateia de japoneses, aí você se apresenta. Então. E que eu não tenho cumprimentado ainda o presidente Eber, né? Então eu diria a ele, Hajime Mashite Misael desu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Muito bem. Meu Deus do céu. Sensacional. Ótimo! Esse é o Misael. Misael Conrado. Muita gente, naturalmente, paralímpico, Paralimpíadas é algo que, para muita gente, é algo que ainda não se tem uma conexão com os Jogos Olímpicos, evidentemente. E Misael Conrado, muita gente conhece e muita gente está conhecendo agora, principalmente como dirigente. Quem é Misael Conrado? Nos conte um pouco aí a sua trajetória até os dias odianos. Essa pergunta é meio perigosa, rapaz. Oh, rapaz! Porque eu vou ter um pouco de generosidade comigo. Tá, Edson, eu tenho uma história toda ela ligada ao esporte, né? Eu até, por ocasião da sua pergunta, me lembro de uma conversa que eu tive com uma diretora que começava aqui as suas atividades na direção do CPB, e ela pediu para que eu resumisse aquilo que a gente faz. Como é que você resume o que vocês fazem aí? Eu disse, olha, é muito fácil isso. Resumo com 2 palavras, performance e paixão. E realmente é isso. E a minha trajetória no esporte paralímpico, ela é representada também por essas 2 palavras, se iniciando pela primeira, porque eu comecei a minha trajetória no esporte paralímpico pela paixão. Antes de perder a visão, eu sonhava em ser jogador de futebol, era o meu grande sonho. E talvez não, era o maior sonho. E daqui a pouco eu me vi cego, e em tese o sonho tinha se acabado, isso não seria mais possível e tal. Fui direcionado para uma escola de cegos, o Instituto Padre Chico, e na visita que eu fiz ao Padre Chico, na primeira incursão que eu fiz ao colégio, um dos primeiros lugares que eu passei foi a quadra de futebol. Eu escuto lá o barulho do guizo da bola, o pessoal gritando e tal. Eu perguntei à Feira, escuta, o que está acontecendo aqui? Ele falou, é o pessoal jogando. Falei, mas isso aqui não é uma escola que estudam só cegos? Eu disse, e são eles que estão jogando. Então, ali mudou completamente a minha percepção sobre a cegueira, mudou a minha percepção sobre a vida, a autoestima voltou, e, na verdade, o intervalo entre aquele dia e o início das aulas, que foi aí pouco mais de 4 meses,
foram momentos de muita ansiedade. Cheguei ao colégio, já fui direto para as quadras, né? E a partir dali tive uma vida completamente normal, e tudo isso graças àquele começo que eu tive no esporte. Com relação depois ao alto rendimento, as coisas aconteceram de uma maneira muito natural para mim. Eu comecei a jogar lá no colégio, depois fui para o clube, tive a felicidade de ser bicampeão do mundo, bicampeão paralímpico, como você aí me apresentou. E aí, hoje me perguntam, né, e aí como é que você avalia toda essa trajetória enquanto jogador? E eu digo sempre que eu consegui realizar muito mais do que aquilo que eu sonhava, né? E depois acabou acontecendo, óbvio que por força do esporte eu tive resiliência para as questões acadêmicas, consegui aí me tornar um advogado, depois atuei como advogado, depois cheguei aqui ao comitê, depois de ter sido presidente do meu clube, né? Então eu tive essa trajetória como dirigente, e acredito que agora eu estou tendo a oportunidade de coroar tudo isso, retribuindo de alguma maneira tudo aquilo que eu tive, né? Toda a oportunidade que eu tive. Me fizeram uma pergunta por ocasião de uma entrevista que eu dei, que aliás vai ao ar no próximo domingo, aí no Japão, às 10 da noite, na TV Globo, e me perguntaram exatamente sobre isso, né? Como é que eu vejo toda essa trajetória e qual o balanço que eu faço de tudo isso? Eu dizia exatamente isso, que esse instante para mim é um instante muito, muito marcante, é um momento que eu tenho muita gratidão por ter essa oportunidade, porque, na verdade, os projetos que a gente desenvolve hoje entregam a mesma oportunidade para as crianças que participam dele, que a oportunidade que eu tive lá atrás, quando eu cheguei ao Padre Chico, que em tese meu sonho tinha acabado, e que ali eu tive a oportunidade de ver que, na verdade, a realização do sonho estava apenas começando. Então, para mim é extremamente gratificante o momento de hoje, né, quando eu posso realmente trabalhar para realizar o sonho de muitas crianças, como muitas pessoas trabalharam para que o meu fosse realizado. Então, basicamente, de maneira bastante resumida, essa é a minha experiência no movimento paralímpico, né? A gente vai concluir esse ciclo da presidência agora. Espero que o Brasil possa realmente fazer uma bela participação aí em Tóquio, e que o Brasil possa seguir essa trajetória, né, que muitos trabalharam para que fosse tão vitoriosa como tem sido nos últimos anos. Maravilha, maravilha, Lisa. Realmente é de arrepiar ouvir essa sua trajetória e é inspirador, né, acima de tudo, né? Você queria ser um jogador de futebol e certamente superou todas as expectativas, né, chegando a ser o melhor do mundo e trazendo na bagagem ainda as honras das medalhas de ouro que você conquistou com a tua equipe. Aí eu pergunto assim, você sofreu bullying na sua vida? E se você já sofreu, como é que você lidou com isso? Isso, discriminação, sim. Bullying, eu te confesso que não me recordo, não. Até porque, assim, os conceitos, os valores sociais, eles vão se alterando com o tempo, né? Então, obviamente que antigamente as pessoas se incomodavam quando alguém se dirigia a elas como cego, as pessoas que não enxergavam. Nunca tive muito esse problema, mas os meus colegas se incomodavam, né? Eu acho que isso é uma bobagem, porque quem não enxerga de fato é cego mesmo, sempre pensei desse jeito, e não é chamando de deficiente visual que a pessoa vai passar a ver. Então, eu nunca vi isso como bullying. Eu não me lembro, assim, de ter tido isso. Óbvio que discriminação eu tive quando eu tentei entrar no curso técnico de processamento de dados, que tentaram me impedir por falta de condições na escola, tive que brigar na delegacia de ensino, depois para me matricular na faculdade foi a mesma coisa, tive que trocar de faculdade. Enfim, algumas questões aí que foram difíceis naquele instante, né? Mas que a resiliência me permitiu superá-las, né? E obviamente que essa resiliência, como eu disse, foi muito graças aí ao futebol, enfim, foi muito por conta desse entendimento que eu tive do que era conviver com a cegueira. Mas bullying, eu te confesso que não me lembro, não. Às vezes me chamaram de corintiano, talvez isso possa ser. Que é isso? Aliás, você queria ser, o seu sonho seria jogador de futebol e jogar pelo São Paulo, é isso, né? Não era pelo Corinthians, não? Jogar no São Paulo Futebol Clube, eu queria ser ali o 10 ou o 9 do Tricolor e tal, assistir Ao os lado do jogos. Careca, né? Imaginava, exatamente. Careca é um grande ídolo aí, um dos maiores centroavantes aí da história do nosso futebol. Aliás, era um timaço, né? Gilmar, Dario Pereira, Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho,
Bernardo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. Depois vem... já não existe mais. Depois vem o Adilson para o lugar, o Wagner Basílio, primeiro lugar do Oscar, depois vem o Adilson para o lugar do Oscar, né? E realmente o Edivaldo, ponta esquerda, que aliás, você sabia que o Edivaldo foi o primeiro jogador a usar uma chuteira branca, Edson? É uma curiosidade aí para os nossos mesmo, amigos, né? Olha só. Aí de Hamamatsu do Japão. Foi o primeiro jogador, ele morreu depois num acidente de carro, veio do Atlético Mineiro para o São Paulo Futebol Clube, veio junto com o Paulo Martins, aliás, que veio do Bahia na época, meia esquerda, que veio para ficar no banco do Pita, que era um... Pita, você lembra, né? Um jogador que veio... Lembro, claro. Sendo um jogador. Meia esquerda, jogava com a 10. E o Pita era um jogador que batia muito bem de 3 dedos na bola, né? Naquela época a gente tinha 2 pontas, o centroavante e o meia esquerda, sempre aqueles lançamentos de 40 metros. O ponta era na linha de fundo, cruzava para trás e o Careca só entrava para poder conferir. E o Pita, ele, além de lançar, ele era muito habilidoso. Me lembro de um jogo quarta-feira à noite, São Paulo e Santo André. Ele pegou a bola na intermediária do São Paulo, driblou todo o time do Santo André e colocou a bola lá dentro. Aí os amigos são paulinos do Japão podem entrar no YouTube aí, que esse lance realmente vale a pena rever. É verdade. Mas eu falei do tema bullying, discriminação e tal, porque aí eu faço um link, na verdade, Misael. Aqui no Japão, algumas crianças brasileiras em escolas japonesas sofrem um pouquinho de discriminação, um pouquinho de bullying, normalmente causados assim, mais pela dificuldade no aprendizado, né? Então, a dificuldade de aprendizado da cultura, então, na escola japonesa mesmo, das matérias japonesas. E muitas vezes até na fisionomia, né? De repente a criança é mestiça, de pais descendentes ou não, e aí os pais nem sempre conseguem lidar bem com esse tipo de problema. O que você diria, assim, é lógico que são experiências um pouco diferentes, mas aí eu faço um apelo aí para a sua experiência, para quem viveu e conviveu com algumas situações de repente parecidas. O que você diria para essas crianças aqui do Japão que nos ouvem agora, que nos assistem agora, que tem eventualmente essa dificuldade de se adaptar e sofrem um pouco nas escolas japonesas? Você sabe que esse problema existe no Brasil, né? Por outras razões. Porque a gente vive aqui um processo de inclusão. Aliás, eu estive aí no Japão e eu pude ver que a gente tem algumas escolas especiais aí funcionando muito bem, né? No Brasil, a gente está vivendo já há algum tempo, há 2 décadas, um processo de transição que vai se concluindo, que é exatamente a transição dos alunos da escola especial para uma escola regular, né? E como a gente ainda tem aqui um problema no sistema educacional brasileiro com relação à qualidade, com relação à estrutura do sistema de ensino, então essas crianças com deficiência, elas têm naturalmente muito mais dificuldade do que uma criança sem deficiência. Então você percebe que em muitos municípios do Brasil, a criança cega vai para uma escola regular e o professor dela não sabe ler e escrever braille, quer dizer, como é que ela vai se alfabetizar? Então acaba passando por isso também. Obviamente que aí a questão é muito mais cultural, enfim, é uma outra questão. Agora, o que eu digo para as famílias brasileiras que estão no Japão, para as nossas famílias japonesas, é que é preciso entregar para essas crianças instrumentos para que elas possam superar esse tipo de dificuldade, né, que são comuns na vida da gente. Na escola, essa bullying ali no ensino, daqui a pouco vai ser no trabalho, por conta da alta competição que existe hoje no mercado, né? Então é preciso contribuir com a criança para que ela adquira resiliência para passar por essas situações. Aliás, a resiliência hoje, Edson, é considerado o principal atributo do indivíduo aí com relação à competitividade no mercado de trabalho. Já foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que identificou isso. Eles queriam identificar qual que é a principal característica hoje para o mercado de trabalho. É a criatividade, é a força de trabalho, e concluíram que é resiliência. Que é você sair do estado de lamentação e para uma criança é muito mais difícil, porque isso muitas vezes humilha uma criança, traz o sentimento de humilhação, que é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. Agora, quanto mais rápido essa criança sair do estado de lamentação para o estado propositivo, melhor vai ser a sua reação e mais fácil a sua superação daquele sentimento de humilhação, daquele sentimento de inferioridade. Exatamente, eu acho que de fato é isso mesmo. A resiliência é a chave disso tudo que você disse. Você sabe que na semana passada nós tivemos aí uma live muitíssimo interessante conduzida pela secretária Adriana Sugino,
que foi com o Dr. Geraldo Peçanha de Almeida, se não me engano, né, psicanalista, exatamente para tratar, provavelmente, não se falou muito, mas falou mais na questão da saúde mental do brasileiro. Aí você vai dizer, com certeza, não é somente no Japão, no mundo todo, sobretudo no Brasil também, em tempos de pandemia, né? O pessoal em casa, de quarentena, sem poder sair, etc. e tal, gerando, então, esse problema de natureza mental. E também linkando a tudo isso a uma doença que a gente pode considerar a doença do século, que seria a depressão, né, Adriana? Você, de uma forma magistral, conseguiu conduzir aquela live da semana passada, foi muito acessado, muitíssimo interessante, e tem tudo isso, tem tudo a ver com o que o Misael acabou de comentar, né? Sim, sim. Aqui no Japão, né, o principal ponto dos bullies ou das crianças passar por alguma dificuldade é o idioma, né? O idioma começa com o idioma e depois a falta de acompanhamento dos pais. Isso vai acarretando uma baixa estima, né? As crianças começam a se sentir inferiores e começa a acontecer, o problema começa a se agravar, né? É o que o Dr. Misael falou, né, que tem que mudar o pensamento, suporte, melhorar a autoestima dessas crianças para poder lidar melhor com a situação, né? Tem casos de bullying, lógico, mas nem tudo é bullying, né? Nem tudo é bullying. Então, às vezes, uma pequena coisa, uma pequena brincadeira passa pelos pais por bullying e acaba meio que humilhando essas crianças e aumentando o problema, né? Então, acho que é bem por aí. Eu acho que tem que cuidar melhor da parte mental dessas crianças para elas ficarem mais fortes, né? Para não, mesmo que tiver algum problema, bullying, saber lidar com isso, que é muito importante. E hoje em dia, na época atual, com pandemia ou sem pandemia, no Brasil ou no Japão, nós temos os mesmos casos, né? Então, é bem que o doutor José falou mesmo. É bem por aí mesmo. Edson, e tentar, nesse caso, não se vitimizar com a situação, né? Tentar Exatamente, é isso. Onde é que a gente pode atuar para eliminar aquilo que nos incomoda? Eu acho que ser estoico nesse momento é fundamental. Você precisa se concentrar e dedicar a sua energia para aquilo que está sob seu controle, para aquilo que você controla, que você pode interferir. Porque no mundo, se você ficar perdendo sua energia com coisas que não estão ao seu alcance, ou seja, que você não pode fazer nada para modificar, realmente a sua possibilidade de conseguir avançar vai ser muito, muito menor. Ao passo que se você se dedica a cuidar daquilo que você pode interferir, aquilo que está sob o seu controle, realmente as soluções elas serão muito mais fáceis de serem encontradas. Sem dúvida, né? E rompendo, então, os obstáculos que a vida teimosamente nos coloca aqui para poder superar. Presidente Eber, você quer comentar alguma coisa a respeito? O presidente Eber, ele coordena, Israel, uma faculdade, uma universidade à distância de Brasília. O microfone está fechado, presidente. Israel, o que eu posso, tentar ter, vamos dizer assim, alguma dúvida, né, que eu tenho, todo mundo conhece esse lado do mundo de quem tem a visão, e eu acredito que muitos devem tentar imaginar como é a vida do outro lado sem a visão. E, assim, uma coisa que assim, não sei se seria cientificamente falando, mas a audição das pessoas que não têm a visão diz que são 3 vezes, às vezes 5 vezes mais sensíveis e sensitivas do que uma pessoa normal. E através dessa, né, dessa audição, eu acredito que muitos conseguem ter assim uma plena, né, resposta em relação ao dia a dia para poder ter essa eficiência, né, no trabalho, nos esportes, em tudo, né? E assim, na própria universidade existe, no caso, a necessidade de alguns trabalho de Libras também, trabalho de Braille também. Então, assim, convivemos dia a dia com as pessoas que realmente necessitam desses cuidados especiais, mas, às vezes, eu gostaria de saber, assim,
uma criança, por exemplo, que tem uma deficiência de visão, como poderemos puxar essa questão de você consegue, você pode, para que possa, assim, não digo tentar almejar uma medalha de ouro, quem sabe, né? Uma medalha de ouro igual o Misael, mas, assim, numa oportunidade em que possamos abrir para todas as crianças com deficiência, sejam elas de visão, ou seja elas com qualquer outro tipo de deficiência, puxar para uma sociedade mais calorosa e mais apoiadora, onde essas pessoas com deficiência possam, né, se sentirem mais, como que eu posso dizer, à frente para poder levar a vida, né? Então, qual seria essa dica, Misael? Porque, olhando pelo lado que nós enxergamos, eu gostaria de saber muito, realmente, essa questão bem íntima de vocês, né? Como poderemos ajudar mais as crianças com deficiência, as pessoas com deficiências para, no caso, essa inserção de nossa sociedade? O presidente, primeiro é importante desmistificar a questão da deficiência, né? Assim, a deficiência é uma limitação, como várias outras que se apresentam de outras formas. E quando o senhor diz, não almejar uma medalha de ouro, a pessoa precisa almejar aquilo que ela deseja, seja lá o que for, seja uma medalha de ouro, seja um bom trabalho, seja uma boa formação. O sonho não tem limite. Para quem tem deficiência, para quem não tem deficiência, para quem tem outros tipos de limitação. Então, acho que, em primeiro lugar, é desmistificar essa história. As pessoas com deficiência, elas têm potencialidade idêntica das pessoas que não têm deficiência. Tem pessoas que têm aptidão para determinadas atividades, tem pessoas que têm aptidão para outras atividades. Eu lembro que no colégio existia um grupo que tinha muita aptidão para música. Eu sou um analfabeto musical, assim, não sei tocar absolutamente nada. Meu pai tentou comprar uma vez um instrumento, um violão, mas não tive a menor condição, porque eu não tenho aptidão para isso. E existem alguns músicos cegos que são excepcionais. Por outro lado, eu jogo futebol e alguns desses músicos não conseguem sair do lugar na quadra. Então, são aptidões distintas que independem da deficiência ou não. O que acontece as pessoas têm limitações que são mais ou menos restritivas, que restringem mais ou menos o indivíduo. A visão, por exemplo, representa mais de 60% de todos os sentidos. Então, o que essa pessoa precisa é só de instrumento, presidente. Elas precisam só de condição para exercer a sua cidadania. Então, o cego, para se alfabetizar, ele vai necessitar, obviamente, de um método que dê condição de ter contato com as palavras, que é o método Braille. Depois, no mercado de trabalho, ela vai precisar de um computador com sintetizador de voz para ela poder conseguir ter acesso às mesmas informações. Mas ela precisa só de instrumento, não existe nenhuma necessidade adicional que não a instrumentalização dessas crianças, desses indivíduos, para que eles possam se desenvolver como qualquer pessoa na sociedade. O conceito de normalidade, né, quando a gente fala as pessoas normais, é muito relativo, porque tem pessoas com deficiência que são muito mais normais do que pessoas que não têm deficiência. Então, é fundamental, às vezes, a gente entender que o rompimento de alguns paradigmas são fundamentais para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva. O mundo tem mudado muito nos últimos anos. O mundo ele tem transformado seus valores. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a sociedade brasileira, muitos humoristas da década de 90 hoje seriam presos pelo tipo de humor que eles faziam. Porque existia bullying, existia discriminação de alguns segmentos de indivíduos, e que a sociedade não admite mais isso. Houve um tempo que chegar em um determinado estabelecimento, como um restaurante ou um bar, e colocar uma carteira de cigarro sobre a mesa era sinal de status. Hoje a sociedade já não entende isso como um valor saudável para a sociedade. Hoje a sociedade entende como valores importantes a inclusão, a diversidade, o cuidado com o meio ambiente, a preocupação com as futuras gerações, o cuidado com a água, que pode acabar para as nossas próximas gerações e o mundo pode ter problema. Então, eu acho que o mundo está mudando, acho que os valores do macroambiente vão forçar que a inclusão naturalmente aconteça,
Porque hoje, se nós observarmos as grandes empresas, as de tecnologia, por exemplo, elas têm um investimento muito significativo em acessibilidade, porque elas já entenderam que é uma cobrança da sociedade, não só das pessoas com deficiência, mas hoje a empresa que não tiver bons propósitos, ela é rejeitada por mais da metade dos consumidores. Agora, mais do que as determinações por mandamentos sociais, é fundamental que a gente tenha essa consciência que uma pessoa com deficiência nada mais, nada menos que um indivíduo comum que tem uma limitação. Um não ouve, outro pode ter problema físico, outro visual, outro intelectual. Da mesma maneira que a gente tem pessoas que não têm nenhuma deficiência aparente, mas que têm uma limitação que decorre de uma série de fatores, às vezes, imperceptíveis e que a própria pessoa jamais vai conseguir identificar e que, portanto, muitas vezes, é muito mais grave do que uma deficiência, porque uma deficiência, a pessoa é cega, não enxerga, você sabe o que ela precisa, vai lá, oferece o braille, oferece tecnologia, oferece acessibilidade, e esse indivíduo se desenvolve. Em contrapartida, alguém que tem uma limitação que é imperceptível, muitas vezes não sabe nem como é que vai, nem que tem aquele problema, e, portanto, tem muito mais difícil, muito mais dificuldade de superar. Então, voltando à sua pergunta, presidente, eu acho que a principal atitude aí é exatamente entender que essa pessoa é um indivíduo normal e que precisa simplesmente de oportunidade e instrumento para poder se desenvolver. Bom, você disse tudo, né, Misa? Porque, na verdade, realmente, essa desmistificação, a quebra de paradigmas, está dentro do próprio conceito de funcionalidade, do funcionamento do próprio CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro, que não é somente, que está aí não somente para a gestão de alta performance, mas tem um papel, penso eu, que é fundamental nas atribuições do CPB, que é o trabalho da inclusão social, né? Digamos assim, que uma coisa está muito ligada à outra, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, quando eu vejo números do ano passado, em 2019, que o esporte paralímpico teve um alcance de mais de 10 milhões de espectadores pela Sport TV, isso é sinal de que a sociedade já vê o esporte paralímpico com outros olhos? O que você acha? Edson, eu não tenho dúvida disso. Bom, primeiro, o início da sua fala é perfeito. Quer dizer, o esporte representa uma ferramenta importante de inclusão. E o Comitê Paralímpico, para além do impacto que o esporte tem para o processo de inclusão por si só, porque o esporte, por um lado, ele resgata a autoestima do indivíduo, entrega a resiliência, por outro, muda a percepção da sociedade, né? E, obviamente, que eu entendo que o maior princípio da inclusão é exatamente essa via de duas mãos, compreende o processo. Que, por um lado, você tem que ter uma sociedade que entenda as diferenças e, por outro lado, você tem que ter um indivíduo que também esteja preparado para se inserir naquele grupo social. Então, eu entendo que é uma via de mão dupla e o esporte proporciona isso. E o CPB, por sua vez, fazendo o alto rendimento, gerando visibilidade, gerando resultado, ele já faz a inclusão, já promove a inclusão. Mas, para além disso, a gente entendeu que, pela repercussão que tem o CPB hoje, nós podemos ir além. Então, nós temos hoje o programa Atleta Cidadão, que acompanha o atleta desde que ele inicia aqui a sua trajetória nos programas. Nós temos o programa de empregabilidade, que a meta nossa é até o ano que vem termos 30% de pessoas com deficiência no CPB, e agora a gente está inaugurando uma estratégia que eu entendo será a maior estratégia voltada para a inclusão que a gente vai fazer, que é na linha de licenciamento, um projeto que a gente deve lançar no futuro muito próximo, e que eu tenho muita expectativa com relação ao poder transformador desse projeto. E com relação à questão da visibilidade e da mudança da percepção, isso é um fato. A gente investe nos Jogos Paralímpicos, os principais eventos, já desde Atlanta em 96, né? Em Sydney levamos lá representantes de jornais de 27 estados, compramos direitos de transmissão a partir de Sydney, entregamos para todos os veículos que desejassem transmitir os jogos, e até que em 2012 os canais passaram a disputar para comprar esses direitos. E a Globo comprou em 2012 e 2016. Então, se inaugurou um novo momento, ou seja, que a gente deixou de comprar, deixou de investir, e o próprio canal passa a comprar esses direitos, além de transmitir
que isso já acontece desde 2004. E a gente tinha uma dificuldade que era o seguinte, a gente conseguia mostrar esporte paralímpico na televisão de 4 em 4 anos. Isso é muito ruim, porque as pessoas elas veem e dali a pouco, 4 anos para ver de novo, você acaba não fixando aquele conteúdo e mesmo que você queira ver, você não tem oportunidade. Em 2017, a gente dá um passo enorme na direção da consolidação do esporte, que é a criação do selo Brasil Paralímpico, o selo que representa uma estratégia de transmissão e visibilidade do esporte paralímpico. Ano passado, foram 66 eventos transmitidos e, como você bem disse, 10 milhões de telespectadores tiveram a oportunidade de ver o esporte paralímpico na telinha. Isso demonstra o que você afirmou muito bem, que é o seguinte, se as pessoas tiverem a oportunidade de ver, elas dão sua resposta. Porque o brasileiro gosta do Brasil que ganha. E, felizmente, o esporte paralímpico ele tem gerado excelentes resultados esportivos e resultados sociais. Né? E, obviamente, que a gente tem aqui uma cadeia que é voltada para o mesmo fim. Se a gente observar, por exemplo, nossos patrocinadores, né, a Caixa, que é o nosso principal patrocinador, hoje a Caixa tem trabalhado muito para que seja de fato reconhecido, porque ela o banco da inclusão. Quer dizer, a gente tem feito alianças exatamente com parceiros que têm o mesmo propósito que tem o CPB, se alinhando a essa nova tendência, né, que eu disse na resposta anterior, do macroambiente que define exatamente os microambientes e os valores sociais que são fundamentais na construção desse novo modelo social. Perfeito, perfeito. Você sabe que, bom, a vida é muito dinâmica, né? E as coisas que orbitam em torno da gente aqui também, assim, nos acompanha. Evidente que esse reconhecimento pela mídia, essa evolução de como olhar, a sociedade olhar para as Paralimpíadas e tudo mais, naturalmente veio dentro dessa esteira também com algumas mudanças na legislação, né? Nós temos aí editado desde 91, a Lei 8.213, que você bem conhece, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência e, sobretudo, a contratação de pessoas com deficiência, né? Aí nós temos aí uma tabela aí, e aí até 200 funcionários, 2%, aí vai de 1.000 para cima, 5% de funcionários que teriam que ter uma outra deficiência. Você acha que esse espírito da lei foi devidamente absorvido pelo empregador? Esse é um outro lado da moeda, né, na verdade, né? Ou só se emprega a pessoa com deficiência porque a lei assim o determina? Edson, essa lei foi um marco, né? Foi um marco na oportunidade. Porque quando eu digo que o esporte é uma das principais ferramentas para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, obviamente que o trabalho também né? Porque o trabalho gera exatamente a oportunidade da pessoa se manter, se desenvolver. Enfim, o trabalho gera cidadania, não tenha dúvida. Então, essa lei foi fundamental. E se a gente observar o aumento de vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência e de postos de trabalho efetivamente ocupados, aumentou de uma maneira muito significativa. Então, essa lei, eu não tenho dúvida, e esse dispositivo, especialmente, que garante a reserva de vagas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, foi algo que mudou esse cenário da empregabilidade no Brasil. Entretanto, há muito por fazer. Eu não tenho aqui os números da última RAIS, mas certamente boa parte das vagas que deveriam ser disponibilizadas ainda não são. E por uma série de fatores. Né? As empresas, por exemplo, alegam que não encontram mão de obra qualificada, o que em alguns casos pode fazer sentido, mas em outros casos, eu diria que a maioria deles, não faz o menor sentido. Porque as empresas elas fazem questão de mão de obra extremamente qualificada e para atuarem em cargos que não demandam tanta qualificação. Aliás, sempre nos pisos ali do plano de cargo e salário das empresas. Então, muitas empresas, especialmente no estado de São Paulo, eu não sei como é que está nesse instante agora de pandemia, mas até o ano passado, contratavam as pessoas para que elas ficassem em casa, não precisavam ir na empresa. De contrato, mas você não mexe o saco. Então, de fato, muitas empresas ainda se preocupam com o cumprimento da norma, mas não se preocupam efetivamente com oferecer oportunidade para as pessoas com deficiência de desempenhar as suas atividades laborais que elas têm totais condições de fazer. Por isso que eu até defendo uma proposta, Edson,
de que nós não deveríamos ter 5% de vagas, e sim 3% da folha de pagamento da empresa. Isso ia fazer com que as empresas se preocupassem, de fato, com oportunizar as pessoas a se desenvolverem profissionalmente dentro da organização. Ia possibilitar que as empresas pudessem investir no profissional para que ele pudesse crescer dentro da empresa. É muito comum você observar uma pessoa com deficiência que entra na empresa na menor função e fica ali até a aposentadoria se ela não trocar de trabalho. Por quê? Porque a empresa não tem efetivamente essa preocupação. E com relação ao cego, isso ainda é pior, porque como o cego exige um investimento em tecnologia, no programa de software de voz, e às vezes nem exige, porque é falta de conhecimento mesmo, porque tem hoje plataformas que são gratuitas que dão condição da pessoa trabalhar. Agora, obviamente, no nosso conceito moderno das relações de trabalho, os principais clientes são os clientes internos. O cego, ele tem uma dificuldade maior de socialização, porque um dos principais instrumentos que aproximam as pessoas são os olhos, é a visão. Então, você começa a sua comunicação, 95% das vezes, por meio do olhar, que naturalmente não tem. Então, às vezes, você precisa de um programa de empregabilidade para fazer com que, de fato, essa pessoa seja inserida no seio daquela organização. Então, o cego tem muita dificuldade de empregabilidade. Eu acho que foi realmente um marco. Existem alguns bons exemplos. Agora, existe uma necessidade muito grande ainda das empresas perceberem que o que se quer não é dar uma vaga para que a pessoa preencha uma cota e receba ali o piso do salário da empresa. Mas o que se quer é uma cultura onde seja permitida às pessoas com deficiência se desenvolverem enquanto pessoas, enquanto profissionais e crescerem dentro das organizações. Olha, excelente. Mas, Misael, saindo agora, falando agora mais na questão da nomenclatura, né? Muita gente nos pergunta assim, como é que a gente fala da pessoa com deficiência? E tem a questão politicamente correta, não, você não pode chamar de cego, não pode chamar de deficiente. Como é que é com relação ao cego? A gente fala deficiente visual ou cego? Como é que é isso? Como é que isso é tratado assim, de uma forma a não ofender, a que não seja ofensivo? Otsu, o conceito ele veio evoluindo e, na verdade, não à toa, né? O conceito ele representa a visão da sociedade com relação aos indivíduos. Praticamente era o portador de deficiência, como se você pudesse, eu sou porta, eu posso deixar em casa, né? Pô, lá em casa e tal. Igual o cara como porta uma arma, por exemplo. O cara chega lá e deixa a arma em casa. Então, quer dizer, não espelha aquilo que de fato é. Pessoa deficiente também não espelha, porque uma pessoa deficiente, você está já dizendo que a pessoa é deficiente, não que ela tem uma deficiência. Então, hoje o termo adequado e aquilo que representa de fato a realidade é pessoa com deficiência. Ou seja, uma pessoa não é uma pessoa deficiente, porque o fato de ser cego não me faz ser uma pessoa deficiente. Eu posso ser eficiente e, não obstante, ter a cegueira. Então, eu sou uma pessoa com uma deficiência nos olhos. E no caso do cego em especial, eu gosto muito do termo cego, porque cego, para mim, representa, de uma maneira simples, o status e a situação de uma pessoa que não enxerga. Quer dizer, é muito mais fácil, você não precisa explicar, né? Se você falar deficiente visual, é que alguém que tem um resíduo visual, tem baixa visão, e aí, quanto é que você enxerga? Você vê luz, você vê aquilo outro. Agora, quando alguém não vê nada e você diz cego, você não tem necessidade de explicar absolutamente nada. Cego é cego. A palavra por si só já diz o que de fato é deficiência do indivíduo. Então, pessoa com deficiência, e no caso das pessoas que não veem nada, é o cego, da maneira mais simples e mais explicativa, sem necessidade de explicação. Maravilha. Bom, agora nós aprendemos, né? Bom, hoje estamos falando aqui nessa live, nessa super sexta-feira, com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, e para aqueles que muito provavelmente imaginam ser um cara sisudo, cara bravo, de terno, paletó e gravata, tal, respondendo as perguntas de forma seca, muito pelo contrário, né? Quem não conhece o Misael pode até imaginar dessa forma, mas o Misael tem muitos talentos, né? Eu até arriscaria dizer que se ele não fosse esportista, ex-esportista, dirigente e tal, ele faria com certeza com o pé nas costas qualquer stand-up aí e colocaria no bolso esses que estão por aí, né? Aí eu tenho algumas passagens que ele já me contou aí, muitíssimo interessante, né, de situações interessantes e engraçadas,
Aí, mais recentemente, você fez uma entrevista, você deu uma entrevista para o Bial, você e o Marcos Lima, né? E ali tem lá, fale com o cego. Como é que é isso aí? Como é que se desenvolveu esse tema aí para essa live, ou então essa entrevista com o Bial? Oi, Edson, primeiro é o seguinte, você está dizendo que eu tenho outras habilidades, mas na verdade quem tem outras habilidades é você, viu, meu amigo? O pessoal das emissoras de rádio aqui descobrirem você, o pessoal do Japão vai te perder aí com toda certeza, viu? Porque você é um belo âncora aí, tá? Tá um belo Obrigado. Zé Bete aí O nessa manhã de Zebete, sexta-feira e noite de sexta-feira aí falando para a cidade, no Japão. cochichando para o interior. Né? Deixa eu te dizer, então, essa questão do pergunte ao cego, uma vez eu comentei aqui com o pessoal da imprensa do CPB e eles menosprezaram a minha ideia, né? Que é o seguinte, normalmente as pessoas elas têm uma falsa percepção das características do indivíduo. Então é muito comum alguém chegar para um cego e começa a gritar com o cego. Então, a gente imagina que o cego de repente não ouve direito e tal. Alguém que chega para falar com alguém de língua hispânica, e aí a pessoa começa a falar alto e devagar, né? E aí, você e tal, e obviamente que imaginando que a pessoa vai entender. Agora, o principal dessa campanha Pergunte ao Cego é que as pessoas elas têm dificuldade de se dirigirem aos cegos. Então, você chega no restaurante, é comum a gente chegar no restaurante, você chega com outra pessoa que enxerga, e o garçom chega e ela pergunta para a pessoa que está com você o que você quer. O que ele quer comer hoje? Né? O que ele quer para beber? E aí a pessoa fica fazendo tradução do português para o português. Né? Óbvio, lógico, é você se dirigir à pessoa a qual você quer indagar, a qual você necessita de alguma determinada informação. Então, por isso a campanha Pergunte ao Cego, ele responde, não morde, quer dizer, é tranquilo, ouve e apenas não enxerga. Então, por isso essa campanha lá no Bial, porque isso é muito comum, né, na vida de muitos cegos aí. Se tiver alguém nos assistindo aí pelo Facebook, podem colocar aí também alguma experiência nessa direção, mas é muito comum isso, as pessoas veem com o cego com muita dificuldade, e é exatamente por conta desse aspecto que eu te comentei na resposta anterior, com relação à importância da comunicação visual, né? Muitas vezes você se comunica com os olhos, quer dizer, você percebe e você sinaliza, e aí a pessoa automaticamente já te responde, quer dizer, sem a necessidade, muitas vezes, de uma comunicação verbal, e a comunicação verbal, muitas vezes, é um introito importante, a comunicação visual é um introito importante para a comunicação verbal que vai suceder. E como o cego não tem isso, realmente essa dificuldade é muito grande, né? Pois E é, aí, pois é. perguntando para quem está com o cego, e o cego parece enfim, que não existe ali naquela relação entre os dois, sem contar, às vezes, que o cego é tratado como objeto, né? Alguém está conversando, você chega em algum lugar, no aeroporto, por exemplo, alguém vai te ajudar ali, um funcionário, e ele começa a conversar, não, coloca ele ali. Né? Quer dizer, como se você fosse realmente uma mala que fosse ser despachada em algum momento para um determinado local. Pois é. Bom, mas o cego, no teu caso, por exemplo, você me contou algumas passagens interessantes, porque você viaja o mundo, muitas vezes, a maioria das vezes acompanhado, mas algumas oportunidades você fez viagens internacionais sozinho, né? E você tem alguns truques. Eu sei que você me contou de alguns truques que você tem, por exemplo, né? Quem é que arruma sua mala antes de você viajar? Ou seja, você arruma a mala, tudo direitinho e tal, porque vou contar aqui uma pequena história. A primeira vez que o Misael esteve aqui em Hamamatsu, aí vieram com ele o Alberto e o Jonas, né, que é o diretor e o adjunto. E aqui eu preocupado, falei, pô, como é que a gente vai fazer, né? O Misael sobe pro hotel, não, sobe, explica onde é que é, tal. Aí eu subi com ele no quarto, tal, e falei, olha, me diga só onde é que é a cama, o banheiro, olha, você não precisa me dizer nem onde está o espelho, nem o interruptor da luz, né? Começou por aí, né? Falei, pô, esse cara é muito engraçado. Mas de qualquer forma, assim, você me contou naquela oportunidade que teve uma acompanhante da tua viagem, numa das viagens suas, que mexeu na tua mala, né? E aí foi uma confusão danada. Você lembra dessa trajetória, desse episódio? Porque normalmente isso, a gente tem uma organização própria, né? E dentro da nossa organização está tudo perfeito, você sabe onde estão exatamente todas as coisas. E quando alguma coisa é colocada fora de lugar, realmente o cego ele não vai, obviamente, saber que aquilo aconteceu
e, naturalmente, isso vai prejudicar a organização do Sérgio, né? Com relação a arrumar mala, essa é uma resposta difícil de te dar, porque, normalmente, a minha mala viaja desarrumada, viu, Edson? Mas então, você se lembra? Você me contou uma vez que alguém mexeu na tua mala, aí como você tem o seu terno, a sua camisa, a sua gravata, e tal, a pessoa mexeu, fez uma confusão danada. Quando você desceu do hotel, desceu lá para o saguão do hotel, estava uma bagunça toda. Não, realmente teve isso, porque eu normalmente já identifico as cores, né? E quando eu arrumo ali, eu coloco tudo já de acordo com aquilo que eu imagino que seja o ideal, né? Então, aí eu deixei a mala em casa, vim para o trabalho, e aí a pessoa que me ajudava lá em casa foi lá para arrumar a minha mala, né? Porque, como eu te disse, ela viaja desarrumada. Só que nessa de arrumar a mala, desorganizou aquilo que eu tinha feito organizado, né? E aí, realmente, a gravata foi de outra cor, e estava meio bagunçado lá na recepção do hotel. Tá certo, tá certo. Misael, eu não posso deixar de... Tem uma passagem interessantíssima, porque o primeiro ouro, a gente nunca esquece, né? E eu me lembro aqui que em 2004, em Atenas, pela disputa do ouro paralímpico, Brasil e Argentina. Olha a rivalidade, gente. Brasil e Argentina, é isso, né? É uma rivalidade tremenda, não só no futebol de 11, mas no futebol de 5 também. E quis o destino que Brasil e Argentina disputassem a medalha de ouro. E foi uma situação para lá de estranha, né? Mas no final, coroado aí com a medalha de ouro. Você pode contar essa passagem para nós aí? Como é que foi? O Brasil, nós ganhamos todos os jogos, fizemos 14 gols, não sofremos um gol sequer. E o jogo, na final, 0-0, tempo normal, 0-0 prorrogação, e o jogo foi para os pênaltis. O Brasil cobrou 4 pênaltis, a Argentina 5. A Argentina tinha feito 2 gols, o Brasil um só. E aí eu fui bater o 5º pênalti. Se eu erro a cobrança, o Brasil seria medalha de prata. E no dia anterior, no treino, eu errei 13 pênaltis de 15 que a gente cobrou treinando. E eu nem imaginava que eu fosse entrar na relação, né, dos batedores, e principalmente que eu fosse o último batedor, porque normalmente o último batedor é o melhor batedor e o primeiro é o segundo melhor, né? E você coloca os 3 ali intermediários, que são aqueles que estão, enfim, depois do terceiro, quarto e quinto melhores batedores. E aí o técnico, obviamente, não anunciou a lista, e ele vai chamando um por um. Então, o técnico daqui a pouco veio, a Argentina bateu lá o 5º pênalti, fez o segundo gol, ele falou, vai você. E aí a gente, ali no meio do círculo central, até a marca do pênalti, o técnico me disse o seguinte, coloca toda a força da sua vida nessa bola. Eu disse, professor, se eu fizer isso, vai subir. Ele falou, eu falei, cara, então, e coçou a cabeça assim. Falei, tá bom, então vai lá e deixa comigo. E aí eu consegui tocar no alto do lado esquerdo do goleiro, foi gol, a Argentina errou o próximo, o Brasil marcou o último e a gente acabou aí se sagrando pela primeira vez campeão paralímpico. Foi, sem dúvida nenhuma, a medalha mais importante conquistada por você, não? Ou pelo time? Difícil, né? Porque cada uma tem uma história, né? Tem uma história, cada uma tem uma importância. Do primeiro Mundial também foi muito, muito marcante. A de Pequim também foi muito importante, porque foi meu último jogo pela seleção brasileira. E isso é uma grande alegria, né? Um grande privilégio você, o último jogo da vida, ser a final de uma Paralimpíada. Quer dizer, é algo muito legal, né? Então, é sinal de que não saíram com você, né? Porque normalmente você vai chegando no final da carreira, vai perdendo performance e deixa de ser convocado, né? E no meu caso, eu tive uma grande alegria de terminar exatamente no evento máximo, na conquista maior do esporte. Então, cada um tem a sua história, é difícil de falar qual foi o título mais importante. E como eu vou te dizer, os títulos dos campeonatos internos do Padre Chico, o primeiro campeonato que a gente ganhou lá e que eu fui artilheiro, nossa, foi de uma importância tão absurda, né? Porque era naquela época que eu entrei no colégio, comecei a jogar e que eu estava entendendo ainda como é que era a cegueira. Então, nossa, foi uma alegria tão grande a medalhinha que até hoje em algum lugar ela está guardada lá e que na época, nossa, foi de uma alegria absurda. Então,
é muito difícil falar, né? Porque cada título é especial. Bom, a gente agradece imensamente, né? Realmente essas suas a explicação dessa sua trajetória até os dias de hoje, essas suas experiências aí na quadra, na vida como advogado, na esperança de criança, querer ser jogador de futebol, vestir a camisa do Corinthians, isso tudo. Tá me ouvindo? Não? Não, não ouvi, Edson. Ficou até A conexão cortou aqui. O Nelson está reclamando aí. A conexão cortou aqui, Edson. Caiu, né? Caiu. Caiu a conexão. Olha só, Hamamatsu tem a maior comunidade brasileira concentrada em uma cidade, né? Cerca de 10 mil e mais de 15 mil fora de Hamamatsu, 25 mil na província. Uma das razões para que a CPB pudesse estar escolhendo, então, Hamamatsu como a sede. Edson, mas você sabe que não foi essa a razão, né? Sim, qual foi a razão, Misael? Conta para nós. É que é o seguinte, Hamamatsu é a cidade japonesa com o maior número de brasileiros no Japão. Um dado importante, mas que a gente tinha proposta de outras cidades, cidades que queriam também receber o Brasil. E aí o critério de empate foi o seguinte, que a gente verificou aqui, que em Hamamatsu só tem um argentino. É isso aí, tá vendo? Sua rivalidade até aí, né, Misael? Você sabe que um grande amigo comum nosso sempre diz o seguinte, né? Não é que eu não gosto da Argentina, né? Eu gosto metade da Argentina, que são compostas por argentinas, né? É isso? Bem, gente, é terrível, viu? É terrível, é terrível. Nós estamos aí chegando aí no finalzinho, né? Eu gostaria de passar aí as palavras para o Eber e para a Adriana para poder agradecer a presença do Misael, que tão gentilmente a gente sabe da agenda assoberbada dele. Tá? Então, somente para as despedidas, para os agradecimentos do Eber e da Adriana. Um minutinho, antes da despedida, eu só queria... tem um senhor que chama Márcio Arouche, manda um abraço para você e fala que é muito seu fã desde sempre e o sonho dele um dia é conhecê-lo pessoalmente, tá? Será um prazer. Grande abraço aí para o Márcio. Grande abraço. Sensacional. Fala, Eber. Israel Conrado, foi uma satisfação ter ouvido muita experiência, muita, né, ensinamento aí da vida. Tá? Agradeço muito as palavras. Bom, eu acredito que ano que vem, com as Olimpíadas, Paralimpíadas, você estará aqui, a comitiva também, os atletas estarão aqui. Estaremos aguardando todos de braços abertos. Daremos o melhor e, com certeza, a comunidade brasileira aqui, a sociedade japonesa vai receber todo mundo calorosamente. E, numa outra oportunidade, quem sabe a gente possa fazer um bate-papo live ao vivo, né? Todos juntos, frente a frente, numa mesma sala, para poder ouvir mais, né, as experiências, inclusive os bastidores também da Paralimpíada de Tóquio, né? Então, agradeço mais uma vez. Um abraço a toda a comitiva, né, do grupo aí do Comitê Paralímpico Brasileiro. Agradecemos o seu tempo hoje e estão todos convidados para vir a Hamamatsu, Japão. Muito obrigado. Adriana. Eu queria agradecer essa maravilhosa participação do senhor, né, que, nossa, só veio acrescentar aqui a nossa comunidade. Quero agradecer a comitiva e os atletas que estão por vir também, né, que vão estar conosco aqui no próximo ano, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Os japoneses também estão se preparando para recebê-los aqui, muitos deles como voluntários, e já estão estudando português para atendê-los, né, com muita dedicação. Os japoneses aqui de Hamamatsu gostam muito, né? E eu queria agradecer, tá bom? Muito obrigada, boa sorte daqui para frente, né? Estamos aqui esperando vocês. Um abraço. Misael, só para encerrar, eu queria fazer um bate-bola, né? Com o jogador de futebol, a gente tem que fazer um bate-bola de um toque só, né? Com o Misael Conrado. Vamos lá? Futebol de 5 ou futebol de 11? 5. Um ídolo no futebol de 5? Fora você. Ricardinho. Opa, grande ídolo atual. Um ídolo no futebol de 11? também, são 2. Esse aí cabe 2. Um ídolo no futebol de 11? Careca.
Opa, grande centroavante. Um dirigente esportivo. Um dirigente esportivo. Ludwig Gutmann. Uau, quem é? Ele foi o precursor do esporte paralímpico no mundo. Ah, perfeito. Aquilo que você comentou inicialmente, né? Um time. Sacanagem, hein? Não precisa de resposta? São Paulo Futebol Clube. Opa! Um treinador, Misael. Tele Santana. Opa, também. Um exemplo de esportista. Roger Federer. Roger Federer. Excelente. Uma bandeira, Misael. Roger Federer e Gustavo Kirten. Eu gosto muito do Guga. O Guga, excelente, né? Uma bandeira. Inclusão. Uma segunda modalidade, tirando o futebol de 5, que você é o craque. Bocha. Poxa. Olímpica. Uma cultura. Japonesa. Olha só, aí você me quebrou as pernas agora. Brasil ou Japão? Brasil e Japão. Olha, você é muito político, rapaz. Agora eu quero ver se você se safa dessa. Churrasco ou bife de Kobe? Vai ter gente dando risada aí. Ah, Edsu, eu vou ficar no meio aí. Eu quero o filé de wagyu que você está me devendo. Tá certo. O presidente Eber vai te pagar quando você estiver aqui. Cerveja ou saquê? Cerveja. E aí um sonho? Sonho de padaria. Não, brincadeira. O sonho de consolidar a inclusão das pessoas com deficiência no mundo. Maravilha, é um sonho mesmo. Todas as pessoas conseguirem ter as mesmas oportunidades, realmente acho que o sonho vai estar realizado. Maravilha. Quantas medalhas? 2020? 2020 nenhuma, né? Porque não vai ter jogo. Quantas? Não foge, Não, não. 2020 nenhuma, não vai acontecer os jogos. 21, pô. Ah, 21. É que vai mudar, né? A nomenclatura... 74. Quanto? 74. Secretaria, atende, anota em 74 medalhas. Vamos cobrar dele. Vou cobrar dele na próxima, né? E por fim, Paralimpíadas ou vacina anti-Covid-19? As duas coisas. As duas coisas. Muito bem. Bom, e por fim, você fique à vontade para deixar o seu recado aqui para os mais de 200 mil brasileiros que compõem esse país maravilhoso que é o Japão, além de outros, né, que nos assistem em mundo afora, onde essa transmissão esteja chegando e seja alcançando. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite, uma grande alegria falar para os brasileiros aí que residem nesse país tão... A gente falando de resiliência aqui, né? Eu pensando no meio dessa nossa conversa, tem o melhor lugar que pratica resiliência do que o Japão, né? Um povo maravilhoso, trabalhador, realizador, e um povo que tem poder de transformação absurdo, né? A história mostra isso, por isso é uma grande nação, é um grande país. Grande prazer falar para todos vocês, brasileiros aí que vivem no Japão, presidente Eber, Adriana, e você, meu amigo Etsu, que realmente hoje é o porta-voz do esporte paralímpico no Japão, e é um orgulho tão grande para a gente, você não tem ideia, tê-lo em nosso time e você ser essa pessoa aí que lidera a nossa operação aí na Terra do Sol Nascente. Então, um grande abraço a todos, foi uma grande alegria estar por aqui, e espero mesmo, viu, presidente, que a gente possa fazer essa próxima aí, ao vivo, todos juntos, depois de comermos aquele filé de wagyu que o... Grande abraço a vocês. Um abraço. Obrigado, Israel. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão.